EBC ela é fruto de um movimento, né, da sociedade civil de lutar pela implementação da comunicação pública no país. Desde 1988, a Constituição previa a existência de 3 sistemas de comunicação, de radiodifusão especificamente, sistema público, sistema privado e sistema estatal. São 3 sistemas que são complementares entre si, né, como fala a Constituição. E desde o processo constituinte já havia uma luta, principalmente do movimento sindical dos jornalistas, mas também de diversas entidades da sociedade civil, que buscavam políticas democráticas de comunicação para o país. Então a gente viveu de 1988 até 2007 sem a existência de um mecanismo federalizado, né, de comunicação pública. Existia o quê? Existiam emissoras educativas que remontam ali ao final da década de 60, início da década de 70. Mas esse caráter educativo em si não contemplava todas as dimensões de uma mídia pública que garantisse a pluralidade, o acesso à população à comunicação de massa. Então, durante esse processo dos anos 90, principalmente e nos anos 2000, havia uma discussão fora da sociedade da necessidade de construir um grande aparelho público ou diversos aparelhos públicos de comunicação que garantisse sua autonomia financeira, né, sua independência editorial e também a garantisse a participação da sociedade na sua gestão. Com a chegada da EBC, né, a EBC começou a ser a organizadora desse sistema. A gente criou uma lei, pela primeira vez a gente teve uma lei específica da comunicação pública que delimitou o que era a comunicação pública. A gente não tinha a definição da comunicação pública em nada que existia no nosso espectro de marco legal. Então a EBC, o surgimento da EBC veio a partir de um processo puxado principalmente durante 2007, 2008, durante o governo do então ex-presidente Lula, com participação de diversos atores da sociedade, movimentos pela democratização da comunicação, movimentos de produtores audiovisuais, que resultou no primeiro Fórum Nacional de Televisão Pública. Nesse fórum se encaminhou basicamente as diretrizes para a criação da EBC. Então a EBC ela é criada em 2007, por medida provisória, que é aprovada em 2008. A EBC ela veio do espólio da Radiobras, que era a antiga, né, emissora que também era governamental ligada ao Poder Federal. Deixa de existir a Radiobras, passa a existir a EBC, o braço de serviços da EBC assume a produção, né, da comunicação governamental, mas a EBC em si, os seus veículos, eles passam a ter a responsabilidade de fazer uma comunicação pública, uma comunicação voltada para a sociedade, uma comunicação observada por membros da sociedade através do Conselho Curador, da Ouvidoria e de outros órgãos de participação e outros mecanismos de participação. Por que ela é o grande marco, na minha visão? Porque ela garante, em lei, que a empresa ela teria que ter sua autonomia editorial, que ela não deveria praticar proselitismos políticos, partidários, religiosos, né? Que ela tem como seus princípios trazer essa pluralidade, essa diversidade para a comunicação brasileira. Ela garante a legislação também a criação de uma contribuição de fomento para a comunicação pública, que seria a forma de garantir a autonomia financeira da empresa, sem depender nem do governo e nem de mercados, e também a participação da sociedade via a criação de um conselho curador, que foi extinto pelo governo Temer, por uma medida provisória também, mas esse conselho tinha o papel de fazer um diálogo amplo com a sociedade e garantir, né, que a emissora cumprisse as suas finalidades. O conselho teve suas atividades interrompidas e de forma abrupta, e desde então a empresa funciona sem um órgão de participação social, funciona sem um órgão de fiscalização, né, que analisa, digamos, a adequação da lei com os objetivos da empresa, com a prática, né, do dia a dia, do cotidiano, do trabalho dos jornalistas da empresa. Então, especificamente, a EBC perde a caracterização e os mecanismos e os instrumentos de comunicação pública. Eu não sei, eu entendo rádio de uma forma diferente. Eu não vejo necessidade
de um conselho curador. Mas eu acho que é muito importante ter diretores preocupados, presidentes preocupados. Tanto que quando era a Radiobras, quando chegou a EBC, não mudou nada, né? Ou seja, deu continuidade, portanto, aí ao trabalho. Eu vejo realmente a discussão muito forte de voltar, portanto, aí o Conselho Curador para poder acompanhar as programações, mas antes do Conselho Curador, a nossa empresa sempre funcionou, ou seja, antes do Conselho Curador, que eu digo da EBC, nós tínhamos, portanto, o Conselho Curador, ou seja, tínhamos realmente o compromisso, e todos nós sabíamos do compromisso da empresa, as chefias também estavam sempre atentas, então a gente tinha a nossa linha editorial e ninguém fugia dali. Agora, o Conselho Curador, ele chegou com a Empresa Brasil de Comunicação, tanto que ele foi extinto e o trabalho continuou da mesma forma, desenvolvendo, portanto, aí o trabalho. Eu já falei que o Conselho Curador ele deixou de existir. O Comitê Editorial, que era outra instância, onde os jornalistas poderiam reportar problemas com relação, né, à censura, a desvio de função nas pautas, a desvio de objetivos e missões da EBC na nossa programação. Esses instrumentos eles foram todos fechados, eles estão todos sem funcionar. Então, para mim, essa é uma clara, né, um claro atestado de que a gente não está cumprindo a nossa missão, a nossa função, a partir do momento em que a gente deixa de refletir sobre o nosso próprio produto, o nosso próprio conteúdo. Né? A gente existe inúmeras denúncias de funcionários, né, que vêm passando, sim, por constrangimentos, por direcionamento de pauta, por censura. A gente não consegue, de uma forma organizada, né, sistematizar esse tipo de ameaça à comunicação pública, mas a gente sabe que isso vem acontecendo e é lamentável que isso não possa ser reportado a órgãos dentro da empresa. De fato, a gente que acompanha há bastante tempo vê que os próprios governos que a criou, o governo de Lula e depois o governo de Dilma, tinha nessa relação tênue de autonomia uma tentativa de castrar também várias iniciativas da empresa. A cobertura jornalística feita por seus funcionários. Mas, ao mesmo tempo, você tinha um conselho que dava essa resposta, né? O Conselho Curador, por diversas vezes, questionou a própria cobertura da empresa. E a gente via que, sim, havia pressão do governo. Só que, a partir do ano passado, com a posse do Temer, a gente não viu, desde a criação da EBC em 2007, você não viu nada parecido. Assim, a intervenção foi instalada claramente dentro da empresa pública e não se tem nenhum mecanismo da sociedade impedir isso. Censura ou não, eu não sei. Não sei se ela existe. Até porque eu nunca recebi, eu particularmente nunca recebi de alguém que seja superior a mim, né, olha, isso não pode, isso não pode. Né, e eu digo para os repórteres, escreva. As reuniões de pautas são cada vez mais raras dentro da empresa e pautas que podem trazer temas mais delicados para o governo federal são impedidas de serem feitas. As matérias são editadas cortando outras visões, né, dentro da própria programação da empresa. As discussões sobre a reforma trabalhista, a reforma previdenciária ficaram em segundo plano, porque não era de interesse do governo. Apesar dos trabalhadores bancarem as pautas, mas quem define pelas pautas são as chefias. Fui locutor a vida inteira aqui dentro e nunca me censuraram. Estou falando de censura daquilo que eu vou ler, né? Já houve assim, olha, tem que ter cuidado com certas coisas. E eu acho que cuidado não é censura. Durante todo esse meu tempo de Rádio Nacional, eu confesso, nunca sofri qualquer tipo de censura. A nossa produção aqui, quase que 100%, eu talvez possa até afirmar que 100%, são utilizados por esses editores. Né? Repito, por quê? Porque é um material oficial, material que não se questiona, né? Um material sobre o qual não há dúvida, né? E que eles não têm custo. Né? Todo material que sai daqui é sem custo algum. Então, eu acho que isso é comunicação pública.
e uma linha editorial em que pese em ser uma emissora pública, uma linha editorial muito voltada aí para o social, muito focada também para os assuntos da cidade, sem perder de vista os assuntos de economia, os assuntos também da nossa política. Mas na hora de escrever a matéria, ele é profissional, ele tem de ser. E ele tem que saber que ele tem que reportar o que está sendo dito, independentemente de quem esteja dizendo. Se é o governo A, B ou C. O nosso jornalismo não tem bandeira. O que é interessante para o público, nós não vamos abrir mão. Claro que jamais nós também vamos fazer aquela entrevista tipo chapa branca, de forma alguma. Vamos trabalhar nas perguntas que precisam ser feitas e pronto. Os trabalhadores vêm resistindo, mas resistindo e buscando uma reação também da sociedade, né? A gente tem, por exemplo, a Rádio Nacional de Amazônia fora do ar. O governo, além de intervir editorialmente, ele intervém economicamente na EBC. Como que economicamente? Não repassando os recursos, nem da contribuição que está prevista em lei, nem os recursos previstos no orçamento. É que a rádio foi levada a um estresse em seus transmissores, um sucateamento, e que chegou a um ponto que não tem mais esparadrapo que remende nada. Nós temos excelentes estúdios, tudo moderno, mas não temos a capacidade daquilo que transmite o que se faz dentro desse estúdio. O Ministério da Defesa devia encarar isso de frente. Por quê? Porque nós estamos ensinando as nossas fronteiras com culturas diferentes. Eu acho que é um problema de gestão. Foi um problema de gestão e continua sendo. Se você publica um dado errado, uma informação errada, olha, é quase que imediato. Isso via Twitter, via Facebook, telefone, né, e-mail, enfim. A reclamação é quase online. Isso quer dizer o quê? A gente está sendo visto, a gente está sendo lido. Né? E para mim, particularmente, eu acho que para toda a empresa, isso não tem preço. São pessoas que pautam a gente. Então nós temos aí quilombolas, nós temos ribeirinhos, agricultores familiares, nós temos índios, nós temos uma infinidade de etnias indígenas que gostariam sim de saber o que o governo está fazendo aqui e ali. Então, você tem uma rádio nacional fora do ar que atende, na Amazônia, atende milhões de brasileiros que não tem muito acesso a outros canais de informação, e você impedir ela de falar, ou você não dá a garantia que ela fale com independência, é você afetar o direito da população à comunicação, à informação. Porque apenas uma empresa pública ela é capaz de abrir seus canais, abrir seus mecanismos e abrir o diálogo para a sociedade, para ela também falar através desse veículo, né, dessa empresa, que é uma empresa da sociedade. O dia que tivermos 100% da nossa cobertura sem precisar dos cofres públicos, aí sim será possível a gente entender o que é o público e também o que é o estatal, né? Porque por enquanto nós estamos fundidos na mesma situação, claro que trabalhando para que haja de fato e de direito essa separação. A gente precisa voltar um passo atrás, retomar a lei, retomar conselho, retomar mandato de presidente e fazer alguns consertos que de fato a lei inicial precisava, como desatrelar a EBC da Secretaria de Comunicação, por exemplo, e também criar mecanismos em que dentro da EBC a gente possa construir um projeto mais democrático, mais republicano, mais participativo, que só assim a gente vai conseguir construir a comunicação pública. Para mim, a solução seria uma regulamentação de fato do artigo 223 da Constituição, deixando claro, delimitando o que é a mídia privada, o que é a mídia pública, o que é a mídia estatal. Estabelecendo quais são os parâmetros para a mídia pública, que é a que tem mais diferenciação, né? O que é necessário para ter uma mídia pública, prevendo recursos para a mídia pública, prevendo que todas essas experiências tenham uma relação com a sociedade clara e ativa, né? Ou seja, conselhos, ou por conselho de administração, conselho de curadores, eleitos diretamente pela sociedade, que façam esse monitoramento, esse zelo da mídia pública, e a garantia editorial e a independência com separação dos interesses da mídia pública da mídia estatal. O
peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui, hoje, eu encontrei uma empresa que está em greve. E eu não participo de programas em empresas que estão em greve. Eu vim sentar aqui porque, além da greve, que não me cabe julgar, não conheço a negociação, não estou a par, também não me cabe emitir opinião a respeito de quem está fazendo a greve ou de quem está aqui trabalhando. Cabe a mim o maior respeito a todos vocês, aos que estão parados e aos que estão trabalhando e aos que estão aqui. Mas eu, diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo esta greve provavelmente estão cobertas de razão. Então, eu não vou falar do assunto que eu vim aqui falar, nem de nenhum outro. E o que eu soube também quando cheguei aqui é que o presidente desta empresa aqui, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Porque o sangue africano está presente em todos nós. Em alguns de nós está presente também na pele. Mas em todos nós ele está. Então, se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas, eu vou me levantar em respeito aos grevistas. Pedro, eu olha vou só, embora. Eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente, tá? Tudo o que está acontecendo.